Muito boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje os deputados federais Fernando Jordão, do PMDB. Boa noite, deputado. Boa noite, meu amigo Ricardo. Boa noite, Jandira, minha querida deputada. Jandira Fegali, do PCdoB. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Fernando Jordão. Bem, o programa de hoje vai ser quase todo voltado a essa questão central que hoje preside o debate político no Rio de Janeiro, a questão dos royalties. Nós estamos na antevéspera da votação do veto do presidente Lula ao projeto iniciativa do deputado Ibsen Pinheiro, que divide igualitariamente os royalties entre estados produtores e não produtores, o que lesa o Rio de Janeiro de maneira absolutamente inaceitável. Muito bem. Durante esse tempo todo, está se tentando construir um acordo e esse acordo ainda não surgiu. Não há nenhuma réstia de esperança, pelo menos eu estou ficando desesperançoso em relação a isso, porque os prazos são adiados, há um adiamento já pela terceira ou quarta vez, e me parece que a União se mostra muito inflexível em contribuir efetivamente para a construção desse acordo. Eu queria saber de vocês qual é a opinião de vocês. Vocês acreditam ainda que possa haver esse acordo até o dia 26, dia que foi determinado, estipulado para a votação do veto ou para a votação de um projeto alternativo que resolva esse conflito? Ou vocês estão preocupados com a possibilidade de haver simplesmente a derrubada do veto e o Rio ser colocado numa situação absolutamente inaceitável, numa crise econômica e que, obviamente, obrigará o Estado a entrar na Justiça, recorrer ao Supremo para fazer valer os seus direitos? Deputado Fernando Jordão. Bom, Ricardo, eu acho que se nós, que somos políticos, que estamos lá no Congresso Nacional, e essa regra do petróleo, da distribuição, é uma regra que tem que ser decidida por lei, né? Nós não conseguimos resolver, vai acabar indo na Justiça. Eu acredito sim no acordo. E por que eu acredito no acordo? Porque não é possível que os estados que são produtores, que têm o direito adquirido, que prevê na Constituição, e a gente sabe que teve um acordo antes, que é importante, a Jandira acompanhou, você acompanhou, a população do Brasil e do Rio de Janeiro acompanhou, um acordo com o presidente Lula, que é o projeto que eu estou relatando. Por que não haveria um acordo? Eu acho que vai ter um acordo. Inclusive, eu queria dizer aqui a vocês que estão assistindo hoje o Jogo do Poder e comentar aqui que na última reunião, a Jandira acompanhou, que nós tivemos com o ministro Mantega, com a ministra Ideli Salvati, com vários senadores, os 3 senadores do Rio de Janeiro, Lindbergh, Crivella e o nosso querido senador Francisco Dornelles. No final da reunião, não acabou tendo um entendimento, não é isso, Jandira? No final da reunião, o senador do PT, Delcídio do Amaral, que é de um estado que não produz petróleo, que tem interesse em receber dinheiro o ano que vem, porque o que está acontecendo é isso, os estados que não produzem querem dinheiro em 2012. Ele colocou o seguinte: não existe 8 bilhões de reais para distribuir para os estados que não produzem. Isso foi uma lei casuística que o Ibsen Pinheiro, numa hora pré-eleitoral, lançou e isso colou, porque todo mundo quer receber dinheiro. Então ele colocou claro e o ministro Mantega disse claramente, foi a melhor colocação aqui da reunião, não existe 8 bilhões para isso. Então, isso foi jogado na parede, isso colou, e hoje nós estamos nesse debate, inclusive a presidente Dilma acabou de dizer que é uma hora errada para fazer esse debate. É uma hora que nós temos aí a turbulência internacional, então eu acredito sim que a gente tem ainda um caminho político para resolver essa questão. Deputada Jandira Fegali, pegando o gancho da última palavra aqui do deputado Fernando Jordão, que disse que a presidente Dilma se manifestou dizendo que não é o momento.
há uma dúvida pairando nesse momento sobre qual é a posição do governo federal a respeito desse tema. Porque o governo até agora se predispôs a abrir mão de 1 bilhão e 800 milhões de reais. É muito pouco para a construção desse acordo. Com essa cessão de 1 bilhão e 800 milhões, não se constrói um acordo viável, a menos que prejudique novamente os estados produtores. Ou seja, o governo quer colaborar muito pouco e quer muita colaboração, muito desprendimento do Rio de Janeiro, muito desprendimento do Espírito Santo para construir o acordo. Ou seja, esse é um acordo tripartite. As três partes têm que se entender: governo federal, estados produtores e estados não produtores. Essa parte, que eu diria a parte 3, a terceira parte, a União, não está cedendo, e é a parte que reúne a maior parte do recurso proveniente dos royalties do petróleo e das participações especiais. Ou seja, quem detém a maior fatia do bolo não quer ceder um pedaço muito pequeno do bolo aos outros, participantes desse entendimento. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro, Ricardo, é bom dizer que acordo já poderia ter havido, acho que sim, só que seria um acordo contra nós, né? Contra os estados que produzem. Quer dizer, se não houver acordo até agora é porque nós estamos resistindo, é importante marcar isso. A bancada do Rio, a bancada do Espírito Santo, quer dizer, os estados que hoje têm o que preservar estão resistindo. Então, por isso até agora não teve acordo, porque a posição tem sido muito firme. Não é? Então, é importante registrar isso. Lógico. Segundo lugar, é também importante separar, quer dizer, se o conceito real dos royalties for considerado, royalty é uma compensação ao Estado que produz, pela infraestrutura, pelo risco ambiental. Quer dizer, a Constituição nisso é muito clara. Então, royalty não é um dinheiro nacional. O petróleo é nacional, porque é da União. A Petrobras é nacional, porque é uma empresa brasileira. O royalty não. Qual é o problema dos estados não produtores? É que, na verdade, a desigualdade tributária de distribuição de recursos, ela é tão marcante no Brasil que esses estados querem dinheiro, com legitimidade. Qual é o dinheiro ao alcance da mão, mais fácil de debater? É o royalty. Então, as pessoas querem botar o alcance da mão com rapidez para 2012, é chamada cota petróleo. Agora, então, nesse sentido... Você acredita que está a União? A União está realmente colaborando? Eu acho que a União está colaborando pouco, na minha opinião, colaborando pouco. E digo por quê. Quer dizer, a última reunião, a reunião que nós tivemos com o governador, que foi só uma até agora, uma reunião que nós tivemos com ele, ele disse que reuniu com a presidenta Dilma no sábado, antes dela fazer essa viagem à Europa, e que a presidenta Dilma, além de achar inoportuno o debate, ligou para o presidente do Senado, o presidente do Congresso, pedindo o adiamento da votação. Quer dizer, esse adiamento também é resultado de um telefonema da presidenta da República pedindo tempo para que algum acordo pudesse ser construído. Bom, isso ajudou? Claro que ajudou, porque nos deu tempo nessa construção. Mas não é uma ajuda definitiva que possibilite o acordo. Não, agora, o que a União está querendo ceder, em termos de valor de dinheiro, é pequeno. E está querendo que o restante seja pago por nós. Ora, o Rio de Janeiro já está numa posição clara. Naquilo que já foi licitado, que já é contrato em curso, não vai mexer, a gente não aceita mexer. Não é? Porque já é um dinheiro incorporado ao planejamento financeiro do Estado e que já está dentro das políticas dos municípios e do Estado. No pré-sal, que é o futuro, que é o projeto que o deputado Fernando Jordão está relatando, o Rio de Janeiro já ganha bem menos, já abre mão, porque a produção se eleva, o Rio não perde, mas já há uma redistribuição diferenciada. O dinheiro para 2012 tem que sair de onde? Tem que sair para uma repartição a partir da União. Não tem jeito do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo abrir mão de um dinheiro que já é seu, que os municípios produtores já têm, para resolver o problema. Então, tem que sair da União. E essa contribuição, o governo federal tem que dar, seja ele por um recurso direto, que seria, vamos dizer assim, o recurso imediato seria restabelecer critérios de participação dos estados, ver a dívida dos estados, mas o recurso imediato, nós já apresentamos várias alternativas. Uma delas, que está no relatório do deputado Fernando Jordão, e que já está em vários estudos, inclusive que a ANP nos fornece nas suas simulações, é a correção. Só para você ter uma ideia, a última simulação que nós pedimos lá na reunião da bancada com a ANP, nós pedimos para simular o valor do barril do petróleo, não é nem em 90 ou 100, que é o valor real, em 50. Só nessa correção, nessa atualização monetária, deu 8 bilhões. Deputado Fernando Jordão, o senhor tentou votar o seu relatório na Comissão de Minas e Energia, da qual o senhor é relator do projeto, e não conseguiu. Não conseguiu porque teve o boicote dos pares
de seus pares que são fiéis ao Palácio do Planalto, ou seja, a bancada governista, de certa maneira, impediu a votação do relatório que estabelecia a correção dos valores da participação especial. Isso, a meu ver, aumenta a suspeição de que há uma falta de colaboração, até política, do Palácio em relação aos interesses do Rio. Não, Ricardo, em cima da sua colocação, na verdade, nós também fazemos parte da base, eu e a Jandira fazemos parte do PC. Evidente, mas... Da base do governo. Na questão... Mas quem boicotou foram todos... teve uma tropa de choque lá na Comissão de Minas e Energia e nós não conseguimos votar o meu projeto. Na verdade, a gente queria passar o projeto e depois nós emendaríamos lá no plenário. Não foi possível. Agora, a Jandira colocou uma coisa que foi muito importante aqui. A questão da correção... Nós não mexemos no contrato, né, Jandira, no projeto. Nada. A correção nem no percentual, nada. Do petróleo. A Jandira fez um cálculo, pelos dados que a ANP forneceu, por que esse cálculo? O barril do petróleo, em 1998, era em torno de $11 o barril. E hoje o barril está mais de $100 o barril. Para você ter uma ideia, o cálculo que a Jandira pediu para a ANP fazer em torno de $50 o barril. Já dá 8 bilhões. 8 bilhões, que seria um dinheiro que nós iríamos distribuir aos estados que não produzem e municípios que não produzem, sem prejudicar o estado do Rio de Janeiro. A Jandira colocou uma coisa que é importante, o governador Sérgio Cabral, os senadores do Rio de Janeiro e a bancada federal do Rio de Janeiro e o prefeito do Rio de Janeiro, nós não concordamos em mexer no que já está licitado. O que está licitado nós não vamos conceder que se mexa. Agora, no pré-sal, que é o projeto 8051 que eu estou relatando que o presidente Lula devolveu para a Câmara, a gente já cede muito. E o pré-sal será muito maior do que o pós-sal. Deputado, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com participação dos deputados Fernando Jordão, do PMDB, e Jandira Fegali, do PCdoB.